Salve, bom dia. Hoje, 2 de março de 2023, nós estamos realizando hoje o 111º encontro da nova era, ou 111, né? Então, vamos dar início, e hoje nós vamos dar início ao nosso encontro com uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, que é intitulado "O meu reino não é deste mundo". E nós vamos ler as instruções dos Espíritos, o item 1 e o item 2. São trechos pequenos. Então vamos ao item 1, que é intitulado "Uma realeza terrestre". E diz assim: tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: "És o rei dos judeus?" Respondeu-lhe Jesus: "Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui." Disse-lhe então Pilatos: "Logo tu és rei." Jesus lhe respondeu: "Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz." Isso é importante para nós. Isso está em João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. E aí então vem as instruções dos Espíritos, amigo. E esse item 2 é intitulado "A Vida Futura", que diz muito para nós no que estamos estudando. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que se destina a humanidade e como devendo constituir objeto das principais preocupações do homem na Terra. Atendemos para esses detalhes. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, a maior parte de seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensino do Cristo. Vou repetir. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensino do Cristo, razão pela qual está colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra, o Evangelho. Pois deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrena e harmonizar-se com a justiça de Deus. Na tela mental, a imagem do nosso querido Mestre Jesus. Divino Mestre, como te agradecer todos os ensinamentos, como te agradecer a oportunidade deste contato, a modo de nos harmonizarmos com a vida, com a existência, a ponto de compreendê-la, entendê-la e caminharmos na estrada do progresso espiritual. Muito obrigado, Jesus.
pela oportunidade de aqui estarmos. Muito obrigado, Mestre amado, por essas falanges que nos cercam, nos envolvem, nos ajudam e nos amparam a todos os momentos. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela sintonia que mantemos com o nosso querido Eurípides Barçanufo, que tem nos ajudado neste caminhar e na compreensão do Teu Evangelho. Muito obrigado, Jesus. Amigos espirituais, nossos agradecimentos, nossa gratidão. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Chegamos. Oi, tudo bem? Que bom que você está aí. Muito bem. Então, no encontro passado, nós paramos nesse quadro. Chegamos a vê-lo, mas vamos revê-lo para relembrarmos e para darmos então continuidade aos nossos estudos. Muito bem. Nós estamos falando de ambientação reencarnatória. Vimos da vez passada o que contém a ambientação reencarnatória, os seus princípios, o que ela representa na vida do espírito encarnado. É um símbolo que devemos dar a maior atenção possível a esse contexto, porque o contexto contido na ambientação reencarnatória de cada um de nós visa a evolução espiritual. Seja o contexto que for, não importa, visa a evolução espiritual. Para tanto, precisamos não distorcer e não nos deixarmos envolver por circunstâncias outras que não dizem respeito à benignidade, porque senão a coisa se torna traiçoeira. Como estávamos falando ainda há pouco, a gente recebe as dificuldades, os problemas, não só aqueles que são nossos, como de muitos que nos cercam. A gente ajuda, mas não pode carregar no colo. E quem tem que resolver as dificuldades é o próprio, não somos nós. Alguém te chega pedindo ajuda, tudo bem, você ajuda, mas você não vai resolver. Quem tem que resolver é ele, não és tu. Quando a gente entra na dificuldade do outro, para tentar resolver o seu problema, não só estamos nos prejudicando, como prejudicando o próprio outro. E de repente somos envolvidos por outras circunstâncias que não deveríamos abraçá-las. Mas vamos em frente aqui. Porém, o espírito que rompe com o seu compromisso e sua ambientação reencarnatória muda sua programação, arcando com as consequências dos desajustes que não estavam previstos para a sua existência. A gente verifica que muitas pessoas que resolveram fazer outras coisas fora da sua ambientação reencarnatória, elas encontram dificuldades enormes. E às vezes têm grande e maior dificuldade para resolver aquele problema, porque aquilo não estava previsto. Então, nós temos que ter muita atenção para esses detalhes. Nós vamos ver isso mais adiante. Neste caso, o espírito pode vir a perder o amparo dos benfeitores que iriam acompanhar o desenrolar de sua reencarnação, e fica entregue às decisões tomadas pelo seu livre-arbítrio,
Quem é que tem um livre-arbítrio espetacular aí? Se levantar o dedo, eu vou dizer que está mentindo. Porque ninguém aqui tem um livre-arbítrio espetacular. Todos nós estamos, inclusive, nos preparando para termos um livre-arbítrio realmente benigno, realmente direcionado para o alto. Então nós temos que ter muito cuidado para que não venha a acontecer esse detalhe. Eu entendo agora o livre-arbítrio assim, você só pode escolher o bem porque você só progride naquilo que você faz de positivo. Que aí eu tive uma amiga que disse assim, eu estou muito triste porque eu tenho visto muitos palestrantes falando que a gente só tem que pagar o karma, que pagar o que deve. Aí eu disse, olha, eu acho que não é bem por aí, não é pagar. O que acontece? Eu entendi assim, nós somos uma energia, tá? Se eu escolho uma energia que não é tão boa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que limpar isso. Então, de que maneira eu tenho que limpar essa energia que é positiva? É fazendo um trabalho de mudança no meu comportamento por escolhas melhores. Aí eu pensei, sabe, tem jogo. Quando a gente joga, né, tem um joguinho, o joguinho você só pode mudar de fase quando você vence aquela etapa. Se você não vence, você fica parado ali. É a mesma coisa. Então, se você não progride moralmente, com outras ideias melhores, você não se consegue se conectar com energias positivas. Isso, às vezes não fica você parado ali, não. Você retroage materialmente para despertar espiritualmente. Por isso é que você vai para um plano inferior. Você retroage materialmente. Espiritualmente, você não. O aprendizado é o aprendizado. Mas para que você desperte dos momentos errôneos pelo qual procurou caminhar. E caminhou. Então, nós temos que ter muita atenção para não perdermos esse amparo dos benfeitores espirituais, principalmente do nosso guia espiritual. Né? Pelo Senhor, o que pode lhe acarretar outros prejuízos. É isso que acontece. Porque essa minha amiga achou que tudo que está acontecendo é castigo. Não é por aí. Não é castigo. É uma oportunidade de você se reformular. Castigo é como acharam de denominar esse processo. Não é? Mas não é castigo. Ali tem sim um momento para despertamento, para você despertar para melhor, porque é a forma que Deus encontra de fazer com que o filho desperte. Aquilo está errado, aquilo não é o melhor. Se você fizer assim, você vai ter muito melhores condições a seguir. Mas o que acontece é justamente o que falávamos muito na vez passada, e vamos falar ainda muito nisso, é a materialidade. As pessoas deixam se consumir pela materialidade. Esse é o grande detalhe. Olha o traiçoeiro aí mais uma vez. É bem traiçoeira essas condições. As pessoas não percebem. Entende? Não, mas eu vou fazer só um momentozinho. Esse momentozinho pode representar séculos. E a gente sabe disso, porque a espiritualidade informa a respeito. Um momento que você deixa de cuidar da tua espiritualidade, do teu espírito, e vai cuidar da tua materialidade, do ego, isso pode resultar em séculos de provações, de expiação. Os amigos espirituais nos informam isso. Porque você se deixa impregnar por aqueles momentos, você se envolve com aquilo, você coloca aquilo como parâmetro de vida, e você passa a ter caminhos tendo aquilo como parâmetro, e aí você se perde. Então a gente tem que ter muito cuidado. O momento atual do planeta Terra, ele é bastante eficaz para aquele que procura não se desviar nem um milímetro, nem um décimo de milímetro. Porque um décimo de milímetro hoje está representando muito. Sabe por quê? Porque nós somos no ápice.
porque nós já conseguimos conhecimentos bastante para não nos deixarmos entrever pelo aquilo que não presta. Mas a humanidade ainda não percebeu isso. Inclusive entre nós espíritas, eu percebo o que dizem para mim. Eu fico imaginando como pode. Como pode? E as pessoas ainda se deixam ludibriar. Tem que ter muito cuidado, porque olha só o que acontece. Perdeu o amparo dos benfeitores. E você perde, porque se você se destina à materialidade, o benfeitor está fora. Por que ele está fora? Mas ele não vai me ajudar, Quaresma? Não vai te ajudar. Não vai te ajudar porque você tem livre-arbítrio, ele não vai interferir no teu livre-arbítrio. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, por isso ele nos dá o livre-arbítrio. Faz o que quiseres. Queres te jogar embaixo do trem? Vai lá e se joga. É um problema teu. O benfeitor não vai te segurar para você não fazê-lo. As pessoas ainda não perceberam isso. Não, o meu amigo espiritual vai me ajudar. O meu guia, não é assim não. O guia fica até muito triste quando a tua irradiação está numa frequência baixa, que aí você dá acesso àqueles amigozinhos que querem mais te perturbar, que querem mais te arrasar, que querem mais te levar para o abismo. E as pessoas não estão percebendo. E o momento atual que nós estamos vivendo, repito, é muito crítico nesse sentido. Outro dia falávamos aqui, o Márcio não veio, falávamos do processo do Divaldo. Não é? Vejam como funciona. Se o Divaldo não tem estrutura, ele cai. Se o Chico não tivesse estrutura, ele cairia. Rafael Ranieri, como eu falei, e outros tantos que existem por aí. É um problema muito sério. Isso tudo é o momento que nós estamos vivendo. São falanges e mais falanges. E vou te contar uma história. Muitos espíritas se sentem ludibriados e acham que eles estão certos. É um problema muito sério. Problema muito sério. Nós, inclusive, lemos a página aqui da ajuda que temos que dar aos criminosos do Evangelho. Fizemos isso. É um problema muito sério. Muito sério. Até hoje, ainda tem quem queira desabonar Chico Xavier. Desconhecem quem é Chico Xavier, que espírito que estava ali. Não vamos cuidar disso agora. Mas é uma reencarnação importantíssima do Chico. Importantíssima. Que muitos não sabem e ainda duvidam. Quer dizer, então vejam, se nós não tivermos a atenção devida para a nossa ambientação reencarnatória, porque a ambientação reencarnatória foi algo produzido para a nossa evolução espiritual. Não é algo para você, olha, está aqui, agora você... Não é assim. Foi produzido segundo as nossas necessidades. E como já falamos, estamos com a ferramenta apropriada para viver essa ambientação e para resolver todos os problemas que ela comporta. Porque, além do mais, nós concordamos com tudo isso que fora feito com a ajuda dos nossos amigos espirituais. E por acréscimo, nós temos um guia espiritual que sabe de todo esse processo que nós atravessamos e está aí para nos ajudar. É só nós darmos a atenção devida. Mas ainda há quem duvide, dentro da própria casa espírita, dentro daqueles que se dizem espírita. O momento é muito sério. Não é simplesmente para nós encararmos, eu estou aprendendo, eu estou conhecendo. Não, é fazer. Tem que estar impregnado no comportamento, tem que estar impregnado nos nossos conceitos realmente. Essa é a minha direção. Não vem tentar me desviar, porque eu não vou nessa. Você vai falar com você mesma. Com você mesmo. Não é? Não dê atenção a determinadas leituras, porque as determinadas leituras já estão impregnadas por fluidos, por energias que podem te envolver.
Esse é um grande problema. Esse é um grande problema. Determinadas leituras, elas vêm tão impregnadas com fluidos característicos do mal, que em determinado momento, de acordo com o que você esteja lendo e pensando e imaginando, eles te envolvem. E você passa a consumir aquilo, a procurar aquilo que não presta, para ficar cada vez mais envolvido. E as pessoas não percebem isso. Energia é coisa muito sutil, tem que ter muito cuidado. Por isso, o Evangelho, a coisa é séria. A coisa é séria. E no meio espírita, eu vejo isso acontecer. Me entristece. Me entristece e às vezes você tem dificuldade de dizer para uma pessoa: não entra nessa, sai disso. Porque ela já está até impregnada com aquilo. É um problema muito sério. É aquilo que eu estava falando ainda há pouco com a Valéria. E você não percebe. Porque é sutil. É sutil demais. Sabe? É sutil demais. É uma coisa muito bem trabalhada pela espiritualidade inteligente e maligna. E eles são muito inteligentes, muito mais do que nós, do que eu, você. Eles têm uma inteligência fabulosa. Tanto é que eles têm laboratório da espiritualidade que a gente desconhece como funciona. E funciona. E funciona muito bem. Tanto é que funciona tão bem que eles promovem reencarne de espíritos, promovem tudo. A coisa é muito séria. E eu me bato com isso. Eu me debato com isso muitas vezes. Mas enfim, a gente fala, a gente procura esclarecer pelo conhecimento que a gente conseguiu adquirir, evidentemente através do conhecimento que a gente vai obtendo ao longo do tempo, porque conhecimento não nasce dentro da gente. A gente tem que procurar e tem que absorver, não é? Procurar um discernimento. É por aí. Muito bem, então está aí. Vamos em frente? Vamos. Olha para onde nós vamos. Então agora nós vamos voltar ao Evangelho, no capítulo 1, não vindo instruir a lei, instruções dos Espíritos da Nova Era. A Nova Era. Vamos ver alguns trechos desse capítulo, porque a orientação vem da espiritualidade. São chegados os tempos em que os ideais morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Antigamente, se você fosse à casa espírita, jamais vocês iriam ouvir alguém falando como estou falando aqui nesse momento. Não ouviriam. Não ouviriam. Simplesmente, vocês iriam ouvir, como ainda ouvem hoje, pela falta de atualização, certo? Um tema do Evangelho, um tema outro qualquer, e a pessoa ali falando, eu posso dizer assim, praticamente ao pé da letra. É coisa muito séria. É coisa muito séria, porque a atualidade nos mostra. Por que a atualidade nos mostra? Porque o Espiritismo avança tanto quanto a ciência. Por isso, o Espiritismo é a filosofia, a religião e a ciência. Porque em épocas passadas, a ciência não estava evoluída tanto quanto está hoje. Estava? Não, não estava. Pois é. E mantiveram os mesmos conceitos de explanar a doutrina espírita em épocas atrasadas, sem a atualização. E você tem que se atualizar tanto quanto a ciência. Por isso o conhecimento é importante para que você possa discernir muito mais os conteúdos que estão no Evangelho. Aqui está um Evangelho lido e estudado anos atrás. Olha a pilha. Isso tudo aqui agora é o Evangelho. Sabe por quê? Porque tudo que está aqui cabe nesse espaço aqui. Faça o avanço da ciência. E nós temos que estar atentos a isto. Mas as pessoas continuam discernindo como se fosse 1950, 40, 60, 2000.
E não é. E não é. E nós costumamos dizer: compraste um computador semana passada, né? Muito bem. Como veloz, né? Pois hoje já tem um que faz 3 vezes aquela velocidade que você comprou. E você vai ficar naquele? No teu pensamento vai continuar atrasado? Não pode. Você tem que avançar. Antigamente você se formava numa especialidade. Médico, pois vou falar do médico. O médico fazia tudo, não é? Um médico fazia tudo. Hoje você tem especialidades que a gente até desconhece quais são. Os ortopedistas, antigamente era geral, hoje tem ortopedista. Pois é isso. É isso. Será que nós espíritas ainda não percebemos isto? E continuamos trabalhando dentro dos mesmos critérios? Não é possível uma coisa dessa. Né? Eles não percebem. Quando eu falo na terceira fase da doutrina espírita, tem gente que já... Como terceira fase? Que negócio é esse? Vai procurar para saber. Vai procurar para saber. Vai procurar. Então, Quaresma, nós temos uma amiga em comum, que você também conhece. Ela está tão decepcionada que ela quer sair do espiritismo e ir para Sextinoye. Sextinoye é uma corrente chinesa. Pois é. É porque realmente simplesmente conheceu, mas não aprendeu. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Está aí. Está aí. Está aí. Veja bem, os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Vamos ficar parados à espera. Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Não, aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. É por isso que eu não desisto de falar. Certo? Não se pode ficar calado. Quando a gente fica calado e não expressa realmente aquilo que você já aprendeu, que você já tem certeza, né? Você não ajuda. Porque você aprendeu só para você? Não despacha esse aprendizado. Mostra o que é. Você aprendeu? Tem certeza? Convicção? Então, joga adiante. Esse desenvolvimento se faça... Não acredito que se faça sem lutas. Não vai ter lutas. A gente sabe disto. Até hoje há quem lute contra o Evangelho de Jesus, contra as palavras de Jesus. Há quem diga isto. E há quem diga, né? O que nós estamos vendo aí são espíritas que não aprenderam, que não estudaram, que não conhecem, falando um monte de besteiras. Essa é a realidade dos fatos. E condenando o outro. Sabe por que condena o outro? Principalmente quando tem trabalho, quando tem realizações, porque a fé sem obras é morta. Sabe por que condenam? Porque é justamente as falanges malignas trabalhando para destruir a obra, porque está aí, todos sabemos. As falanges do mal estão agindo bastante. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. É só olhar. É só olhar o lado político, o lado dos gestores públicos, para ver o que está acontecendo. É só ver. Não precisa mais nada. Para no Rio de Janeiro e veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Milícia, traficantes, a guerra, e a guerra continua, e a polícia não consegue resolver, e a guerra está lá, e aquele povo que vive na região está cercado por aquilo, praticamente escravizado pelos criminosos, porque não podem sair, não podem ter movimento, tem uma série de regras para entrar e sair. Veja! Agora, aqueles espíritos que estão lá também não estão à toa, né? Eles reencarnaram ali, não foi à toa. Há uma
série de coisas que precisamos ver. Então o mal está agindo de todas as formas e maneiras para tentar derrubar a Ingrid, o Quaresma e outros tantos. Se a gente não tiver realmente a certeza e a vontade de ver, verifique. Começaram a falar mal para você de alguém? Verifique o que está acontecendo com esse alguém que estão te falando mal. Vai olhar! Vai olhar. Veja, eu estive lá, eu vi, eu sei, eu estudei. Ela trouxe um livro hoje. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Ouviram aqui? Ele não falou e se dedicarão a uma espiritualidade, a um espírito, não, a ciência. Porque quando a ciência avança, a religião avança. Emmanuel falou para Chico. Por isso é que o Evangelho não é só esse hoje, está desse tamanho. O conteúdo está todo aqui. Chico. De forma sucinta e simplificada, para que você, com o conhecimento que você hoje conseguiu, você consiga entender esse volume todo. Emmanuel falou para Chico, o dia que ele falasse uma coisa que não tivesse coerente com a ciência, esquece a doutrina, me esquece ficar com a ciência. Pois é, mas nunca vai acontecer isso, né? Até porque a doutrina espírita foi enviada por Jesus. Não tem como sair disso, né? É a terceira revelação. É a terceira revelação. E nós estamos na terceira etapa. Não entenderam isso também ainda. Eu acho que está aí um grande problema, Quaresma. O pessoal não entrou na nova era, não entendeu a terceira fase da doutrina. É por isso que tem gente desistindo. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. O que o Espiritismo vai concluir? Concluir prática. A etapa de provas e expiações está sendo concluída. Acabou. A religião maior é Deus. Sim. Se é que podemos chamar de religião. Vamos em frente. Leitura de trechos do capítulo A Destinação do Espírito Brasil. Eu gostaria que agora todos realmente procurassem aguçar o discernimento, porque o que nós vamos ver aqui agora é muito importante e vai combinar com algo bastante interessante. Está nesse livro, que é esse livro aqui. É esse livro. Agora, para entender este livro e outros tantos da evangelização de espíritos, tem que entender este. Tem que entender o livro dos espíritos. Senão, passa batido pelas letras. Não, isso aqui. Problema sério. Mas vamos em frente. A destinação do Espírito Brasil. A orientação reencarnatória é amplamente estudada pelos espíritos que auxiliam no planejamento reencarnatório de um irmão, para ver quais são as possibilidades de auxiliá-lo, especialmente dentro da educação de contraste. Nós já vimos aqui o que é educação de contraste. Educação de contraste é aquela que bate de frente contigo mesmo, com aquilo que você pensa, com aquilo que você acha que tem que realizar. E esse momento do contraste, ele é totalmente avesso àquilo que você imagina e pensa, para modificar o seu panorama mental e o campo da sua memória. Então, nós já vimos isto
E sabemos que esse planejamento reencarnatório foi todo feito de acordo com as nossas possibilidades. Então não podemos reclamar, não podemos dizer que está ruim. Ah, mas isso eu não quero fazer, isso não está na minha possibilidade, isso eu não vou realizar, porque está tudo na tua programação. Nós somos seres conscientes. Evidentemente que não acontece com todos assim, não é? Há aqueles que não têm um maior conhecimento, então para eles são feitas reencarnações, podemos dizer, como chamam, padrão. Mas não é o nosso caso, sabe? E nós que aqui estamos. O eixo do planejamento reencarnatório está fundamentado na ambientação reencarnatória e no grupo de convivência que exerce força determinante de progresso. Então, graças ao teu grupo de convivência, aqueles que te rodeiam, aqueles que participam da tua estada nessa existência, eles fazem parte para determinar o teu progresso espiritual. Então é bom que nós compreendamos que o que está à nossa volta e o que nos chega, certo? É determinante para o nosso progresso. Ah, por que fulano me procurou? Pensa bem, ele não te procurou por acaso, porque a princípio sabemos que o acaso não existe. Ele não te procurou por acaso. Então pensa bem o que tu vai realizar. Ele te procurou, está procurando o quê? Que a tua ajuda. Então, vê de que forma podes ajudá-lo, de que maneira você pode contribuir para que ele avance espiritualmente. Espiritualmente. Não é passando a mão na cabeça. Tem muita gente, inclusive espíritas, muitos já reclamaram comigo, né? Muitos reclamaram comigo. Não, caramba, não pode ser assim. Como não pode ser assim? Você acha que tem que passar a mão na cabeça? Não, você passa a mão na cabeça de ninguém. Você ensina, você alerta, você mostra, você ajuda, mas não dá para carregar no colo. E nem para resolver o problema de fulano. Fulano é que tem que resolver o problema dele. Você vai ajudar, você vai mostrar caminhos. É o que estávamos falando. Inclusive, é por aí. E é por aí que precisamos caminhar. Então, o grupo de convivência que vai nos envolver, aqueles que vão nos procurar, eles são determinantes para o nosso progresso. Por quê? Como você vai agir? Quais serão as tuas reações? Não, não quero você aqui não, vai embora. Não quero te procurar. Não, está batendo na minha porta. Não atende. Não faça isso. Verifique o que está acontecendo. Procure saber. Por que fulano está me ligando? Fica toda hora me ligando. Ele está te ligando por algum motivo. Procure saber. Vê aonde você pode ajudar. O que você pode fazer a respeito. E não abandone no meio do caminho. Porque quando você abandona, você está fugindo do teu progresso. Você quebra o teu progresso espiritual. Fui procurada essa semana por uma coisa que, graças a Deus, nunca falta na minha casa. Uma pessoa pedindo ajuda e pedindo um pouco da água fluidificada que eu sempre tenho, para eu saber o que eu coloco. Eu não ia garrafa da água fluidificada, porque houve uma briga lá na família, no domingo, eu nem ouvi. A minha me contou, eu falei, minha filha, eu não vi, eu estava vendo no SBT, graças a Deus eu não vi nada. Nessa briga, que era janela, vidro de janela, de porta, então ficou todo mundo muito nervoso. E a mãe desse menino ignorado até caiu, se machucou, era uma senhora de 77 anos. Eu então levei a água.
sentiram bem melhor depois que todos tomaram a água. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem água fluidificada para você, essa água é para você. Ok? Se alguém te chegar pedindo um pouco de água fluidificada, diga para essa pessoa: ok, querida, vamos preparar essa água para você. Sente aí, vou sentar aqui, vou botar um copo, vamos fazer uma prece. Ok? Então essa água será fluidificada de acordo com as necessidades daquela pessoa. Porque a água que você tem fluidificada aqui para você, com a coisa, é para você. Entendeu? A gente tem que ter esse cuidado. Né? Evidentemente que a água que você deu não fez mal. Certo? Não fez mal. Mas para especificamente para aquela pessoa, fluidifique outra água. Senta, bota um copinho ali, faz uma prece. Senta aí, querida, vamos fazer uma oração aqui, rapidinho, é coisa simples. Senta, vamos orar. Ora e então, pedindo para que a água seja fluidificada, e ela será fluidificada de acordo com as necessidades daquela pessoa. Se a pessoa não puder estar presente, pode imaginar a pessoa ali e fazer essa oração. Sim, se ela pediu a água perfeitamente. Sim, sem menor dúvida. Com certeza. Mariana, mas tem centro que deixa uma jarra em cima da mesa e após o passo. Mas no caso do centro, aquela água é fluidificada energeticamente para todos, sem ter uma direção específica de um mal, de qualquer coisa que a pessoa esteja sentindo. Ela é como se fosse uma vitamina para todos. Né? Isso aí acontece. Né? Você vai no centro, né, tá lá aqueles copinhos, aquela água ali está fluidificada, vamos dizer assim, como uma vitamina para todos, serve para todo mundo. Não está específico para o mal que a Ingrid está sentindo, ou eu, ou a Valéria, ou você. Né? Ok? Então vamos lá. Então estamos vendo que a ambientação reencarnatória é algo bastante importante para todos nós. Tudo o que está dentro da nossa existência é muito importante para nós. Vamos em frente. Reencarnar no Brasil, presta atenção. Reencarnar no Brasil é um rico estímulo que motiva o espírito a amar a Deus sobre todas as coisas, passando a aprender a amar seu irmão, especialmente quando percebe suas múltiplas necessidades evolutivas, tanto físicas como espirituais. Concordo plenamente. É difícil, mas eu concordo, né? Porque o Brasil traz essas características diferentes, essas características específicas do Brasil. Por isso, quem leu Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sabe bem o que eu estou falando. Né? O Brasil foi direcionado à descoberta pelo Mestre Jesus, para que ele pudesse plantar aqui a árvore do Evangelho. Primeiros que eu li, antes de tentar na lua. Primeiro foi o nosso lado, depois foi ele. O espírito pode, por sua escolha, se distanciar do ambiente em que foi destinado a viver. E, afastando-se, pode ocorrer o enfraquecimento dos liames que o ligam tanto à região que lhe foi destinada, como a seu grupo de convivência, podendo com isso comprometer sua existência. Vocês viram ali, no anterior, que o grupo de convivência é importante para o progresso. E quando fala, é o progresso espiritual, mas também pode interferir no progresso físico, naquilo materialmente que ele pode se desvencilhar e aprender. Então veja a importância de não nos afastarmos do nosso ambiente que fomos destinados a viver, da nossa ambientação reencarnatória, do local
aonde nascemos, para sermos mais precisos. Pode ocorrer, como estamos vendo, e afastando-se, pode ocorrer o enfraquecimento dos liames que o ligam tanto à região que lhe foi destinada como a seu grupo de convivência, e por isso vai comprometer a sua reencarnação. Aí ele vai para outro lugar, onde ele consegue tudo, materialmente falando, mas espiritualmente, o que precisava ficou. E quando ele voltar, ele não vai apresentar o que viu, o que colheu materialmente, ele vai apresentar o que levou de conhecimento. Ele vai apresentar o que conseguiu resolver das suas dificuldades, daquilo que ele precisava aprender e aprendeu. Isso é que ele volta e mostra a sua própria consciência. Morar ou reencarnar na região sudeste, prestem atenção, é a mais complicada, né? Principalmente o Rio de Janeiro. É um desafio para o espírito, pois ele terá que enfrentar todos os desafios sociais, culturais, desenvolvendo sua inteligência. Olha aí o desenvolver da inteligência, para conseguir uma melhor aplicabilidade do conhecimento recebido. Veja que prêmio! Isso é um prêmio que nós recebemos. Quer dizer, você está no estado, vamos falar do Rio de Janeiro, você está num estado cheio de dificuldades e problemas, de criminosos, de corruptos, tem de tudo aqui. Ladrão, furtador, tem de tudo. Não é? E você tem que usar a inteligência para conviver com isso. Olha o desenvolvimento espetacular que você pode promover em você mesmo, no lugar onde você se encontra. Aí você diz assim: não, eu vou sair daqui do Rio de Janeiro, vou morar lá no interior do Nordeste, que lá ainda está tranquilo. Vai para ver o que acontece depois. Aí você deixa de ter o aprendizado, você fica estagnado, vai encontrar problemas que você não estava previsto encontrar, de repente tem dificuldades, e aí você passa na rua, vem um bandido lá, te dá um tiro e você morre. Puxa, eu vim para uma cidade tão tranquila, e aqui eu fui morto. Pois é, mas não era teu lugar aí. Isso é para refletir bastante. É para refletir bastante. Só essa condição que você recebe aqui para desenvolver a inteligência é uma preciosidade. Porque é o que mais nós precisamos desenvolver. Por que a gente colhe conhecimentos? Não é para adicionar a inteligência e trabalhar com ela? E quando você desenvolve a inteligência, o que te acontece? Você também melhora, cresce a tua moralidade, porque a tua compreensão passa a ser maior. E quando você tem a compreensão maior, a tua moralidade aumenta. Isso eu não via, mas agora você já está vendo. Porque a tua inteligência te mostrou. E a tua moralidade, então, passa a ser maior. Até a capacidade de perdoar. Perfeitamente também. Eu sei o que aconteceu comigo. Perfeitamente. É isso mesmo, Graça. Muito bem. É isso mesmo. Falaste bem. É isso mesmo. Até perdoar. E perdoar é importante demais, né? Sim. Traz uma paz interior, não traz? Por que isso? A compreensão que você já tem daqueles momentos. E a compreensão que chegou por quê? Pelo conhecimento que você adquiriu. Sim. Não é verdade? Então você não quer mal a pessoa, você perdoa, embora ela faça a porcaria que fizer contigo. Não importa. Você não sente aquilo. Você não sente a ofensa. Você não sente o mal que ela está querendo te fazer, não é assim? Dá uma paz interior. É importante demais isso. É verdade. Você passa a compreender que aquele estado de coisa que te aconteceu, não é? Foi justamente para promover a tua evolução espiritual. Olha como é importante, não é?
Nesse caso, podemos perceber que a região está ligada ao eixo reencarnatório do espírito. Ao compararmos as ambientações reencarnatórias dos espíritos que reencarnam em outras regiões, vamos perceber que ali ele trava outras lutas. Não é verdade? Ali ele trava outras lutas. A pessoa que nasceu lá no interior do Nordeste, ele está travando outras lutas, porque ele precisa daquilo, aquele espírito que nasceu ali. Aí você sai da cidade do Rio de Janeiro e vai lá para o interior do Nordeste. Você jogou fora o aprendizado que você teria. Igual as coisinhas do zap. Levanta a mãozinha quando quer fazer pergunta. É interessante que a Graça falou, perdão. Quando eu recebo alguma coisa que eu não gosto, eu fico assim para mim. Quantos minutos vai levar para você digerir? Bem, não entendi. Quando eu recebo alguma ofensa que eu não gosto, quando estou trabalhando... Sim, quando alguém faz alguma coisa que você não gosta. Aí conversando comigo mesmo. Quantos minutos isso vai levar para você digerir? Não precisa você reclamar, nem rebater nada. Eu fico contabilizando. Bom, primeiro, aí tem um detalhe. Você já não pode botar na frente o quadro do não gostar. Esquece do não gostar. Esquece de não querer que aquilo tivesse te acontecido. Isso daí já cria problemas para você mesmo. A pessoa fez, é o estado dela. Então você usa a compreensão. O primeiro pensamento que você deve ter, não, isso aí, a maneira com que ela está vendo as coisas. Você compreende. Então você já não lança energia negativa. Porque a energia negativa que nós lançamos, o primeiro a fazer mal somos nós mesmos. Sim, filho, mas eu também estou aprendendo. Então eu estou educando a mim mesmo aquilo que eu estou recebendo. Para mim primeiro. Estou recebendo que eu estou gostando, então eu vou trabalhando isso em mim para me adaptar. Sim, mas você não... Entendi o que você falou. Passe a não gostar, a não ter esse não gostar. Passe a não ter esse não gostar. O pessoal está falando, você então é o estado dela, precisa compreender isso. Não entra no não gostar. Isso já é um aprendizado para nós mesmos. Sim, mas eu não tenho essa maturidade ainda. Pois é, mas precisa ter. Então vai procurá-la. Olha, irmão. Oi. Uma perguntazinha. O Chico nasceu em Pedro Leopoldo. Depois ele foi para Uberaba. Como é que fica isso? Ele nasceu em Pedro Leopoldo, foi para Uberaba. Veja bem, nem todos os momentos daquele que nasceu em determinado lugar deve ser vivido naquele mesmo lugar. Ele não foi a Uberaba por ambição, por querer fazer realizações materiais da melhor qualidade. Ele foi atraído aí para Uberaba para desenvolver o seu trabalho. Simplesmente isso. Então, você se sai de uma região para outra, por motivos financeiros, por ambição, por você promover aquilo para estar não, eu quero uma condição melhor, lá eu vou viver melhor. Aí o problema está aí. Ele foi expulso, né? Da família. Tudo isso, sabe, tem condições. Quando você procura por um motivo fútil, aí você tem problema sério. Mas de repente você está no Rio de Janeiro, trabalhando numa empresa, você nem está pensando em nada, você está ali trabalhando, está normal, está bacana. Aí os diretores da empresa disseram, não, vamos mandar o Márcio para desenvolver o trabalho lá em Recife. Aí eles convidam o Márcio para ir para Recife para desenvolver o trabalho. Você não procurou ir para Recife. Você foi enviado para Recife porque a empresa achou que você lá desenvolveria um trabalho bom para a empresa. Isso aconteceu para Recife. Mas você não procurou ir para Recife, você não trabalhou para ir para Recife, você não enviou o currículo para Recife para ir para lá. Você não disse, eu vou sair do Rio de Janeiro para ir para Recife. Entende? Aí é outra condição. O meu genro, ele foi expatriado, né? Ele foi obrigado a toque de caixa para ir para a Escócia. Então deram a ele 3 meses para ele vender tudo aqui, e lá tem tudo, tem a casa, tem tudo.
Mas você sabe que lá ele não está se sentindo bem. Aí tem que trabalhar isso, né? Mas ele foi obrigado a ir, que ele não queria ir. Tanto que a minha filha pediu demissão, tá? Para acompanhar ele. Aí Cid, entra uma série de fatores. Qual é a religiosidade dele? Como ele vê a religiosidade? De que forma ele vê a vida? De que forma ele está encarando a vivência? Aí entra uma série de fatores, né? Sim. Porque ele pode ser sido induzido também a ir para lá, ou ser solicitado a esse caminho, não é? E de repente não ter como fugir dele pela posição, né, religiosa dele, pela posição de entendimento da vida dele. Tudo isso não é possível, né? Então nós somos arrastados, não é? Muitas vezes a determinados caminhos pela posição que nós nos colocamos, de não entendimento da própria existência, da vida, da religião, de ter um contato com Deus, de manter contato com Jesus. Aí há o arraste, também tem esse detalhe, né? E aí, quer dizer, então a cada caso a gente há de analisar o porquê. Por quê? Por quê? Eu, quando saí de casa, fui para Campo Grande, lá para dentro do centro de Santa Margarida, alguma coisa assim. Aí de lá, o negócio ficou complicado, porque a casa era meio difícil, distante de tudo, eu trabalhei no Magalhães. Voltei, fui para Piraquara. Da Piraquara, fui para o Valgueiro e voltei para sua casa. Quer dizer, você fugiu de casa, né? Ele é uma fugitiva. Sem vergonha. Acabei encontrando no primeiro lugar para onde eu saí. Mas você estava no Rio de Janeiro, né? Sim, Rio de Janeiro, com certeza. Vamos em frente aqui. Portanto, como diz ali, né? Portanto, caso um espírito programado para viver numa região busque outra, enfrenta desafios que não faziam parte de sua programação. Agora, é como o Cid colocou, né? O Cid estava falando no gênero dele. Tudo depende da pessoa. De repente ela é arrastada, né? Pelas condições que ela se encontra. Ela não tem a proteção, não tem o amparo do seu amigo espiritual, pelas condições mentais, pelo que ela emana, pelo que ela pensa, pelo comportamento, tá? Não tem nenhuma religiosidade, acha que está mandando no mundo. Enfim, é uma série de condições que tem que ser analisada, e ela pode ser arrastada. E esse arrastamento, quando para condições que não são aquelas que o espírito precisava, esse arrastamento evidentemente tem o toque da inferioridade ali trabalhando. Agora, diferente do meu filho. O meu filho não quer ficar aqui. Não, pai, aqui eu sou explorado, aqui eu não tenho, já fiz tudo, fui curso. Pois é outra condição. Aí, vou embora para lá. Eu falei, você que sabe. Fui, comi um pão com o diabo amassou. Mas hoje, escuta. Aliás, esse pão com o diabo amassou, a gente tem que ver como é que fica esse pão, né, cara? Olha só. E hoje ele está feliz, está muito feliz. Comprou casa lá, tem carro. Pois bem materiais aconteceram. Entendeu? Entendeu? Então, é aquele negócio. Um quer voltar, cadê o genro? Quer voltar. O meu filho não quer voltar. Pois justamente, que ele está se beneficiando materialmente, mas ele deixou de colher a educação evolutiva espiritual que precisava no ambiente que ele estava. Isso acontece. Aí o cara se sente feliz materialmente, está no prazer. Agora, na volta, é que ele vai dar conta do prazer para ele mesmo. Aí é que é um problema sério. O problema está aí. Quer dizer, a educação espiritual que estava planejada na ambientação reencarnatória em que ele nasceu, né, com um pai maravilhoso, segundo diz ele mesmo, o Cid, né? Ele correu. É problema sério. E aí, esses espíritos vão dar conta quando partir. E agora? Olha aqui, a minha planilha era essa, eu não fiz nada disso. A minha evolução permaneceu estagnada. E aí? Muito bem. Esse afastamento
pode pôr sua caminhada em risco. Aqui, o que estávamos falando. Pois sente-se enfraquecido perante sua proposta existencial, especialmente no que se relaciona ao seu aprimoramento moral e intelectual. Que pode causar o afastamento da ambientação reencarnatória. Eu coloquei esse último trechozinho aqui para mostrar uma coisa a vocês. As riquezas litorâneas que ora vêm sendo descobertas darão ao Brasil sua independência econômica. Mas para isso é preciso ter amor à terra, amor à pátria. Sim. Começando pela preservação da natureza. Esse livro, né? esse livro foi editado. Preservação de tudo. Esse livro foi editado em 2012, ok? Esse livro foi editado em 2012. É um livro que foi psicografado. E os espíritos que trabalharam aqui pertencem à falange de Eurípides de Barçanufo. Visto esse trecho que está nesse livro, eu tenho uma página aqui, eu colhi essa página já faz tempo. Eu colhi essa página em 2005. Essa página é do nosso querido Marechal Deodoro da Fonseca. Quem foi o Marechal Deodoro da Fonseca? Oi? O primeiro presidente. Isso aí. Essa página é do Marechal Deodoro da Fonseca, psicografia do Divaldo Pereira Franco. E em determinado trecho ele diz assim: oração, o título da página é Oração à Pátria Brasileira. E ele diz assim: dormem nas montanhas que te apoia e na intimidade das águas oceânicas do Atlântico que te banha de norte a sul tesouros inimagináveis que te destacarão mais tarde no concerto econômico das grandes nações. O petróleo lá embaixo ainda não tinha sido descoberto, viu? Olha aqui, está aqui, no Marechal. Tem mais. Embora a conspiração deste momento contra as tuas matas grandiosas, sobreviverás às ambições desconcertantes de madeireiros, pecuaristas e agricultores desalmados e dos conciliábulos de fando que lutam pela destruição da tua Amazônia, que permanecerá como último pulmão da terra, sustentando a sociedade que hoje se encontra sem rumo. Padeces, na conjuntura atual, a sistemática desagregação dos valores éticos, morais, políticos e emocionais, os mesmos que abalam o mundo, mas esses transitórios violadores do dever passarão, enquanto persistirá a tua destinação histórica, pátria do porvir. Por isso eu coloquei esse título aqui. Sabe, eu vejo nisso tudo que eu, você, nós temos que agradecer a Deus, a Jesus, de termos nascido, de termos reencarnado no Brasil, de termos essa dádiva de termos reencarnados no Brasil, de estarmos aqui. Primeiro, porque como nos fala Humberto de Campos, em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, este solo foi todo descoberto, digamos assim, entre aspas,
pelas emanações do Mestre Jesus, pelo encaminhamento que ele fez, de espíritos muito mais lúcidos do que nós, que foram enviados para descobrir o Brasil, para vir ao Brasil, para descobrir os caminhos marítimos para as Índias. Quem lê Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vê como tudo isso aconteceu, que é de forma maravilhosa. Segundo o livro espírita que eu Então, nós temos que agradecer a Deus, certo? E louvarmos a nossa ambientação reencarnatória, porque tudo isso não é acaso, não é à toa que o primeiro presidente do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca, nos trouxe essa mensagem em 2005. A mensagem de 2005. E depois, em 2012, você vê ali nesse livro, falando desses propósitos da nossa querida terra. Certo? A pátria tem significado na vida daqueles espíritos que nela reencarnam. Vou passar essa. Porões da Consciência, está nesse livro. Tempo de Esperança. Os porões da consciência. Se a gente for mexer no porão da tua consciência, como é que a gente vai? Não, fala não, Graça. Fala não. Deixa escondido. Fala não. Deixa pra lá. Esquece isso. Vamos ver aqui o que diz. Pátria tem destinação própria, mesmo sendo pátria de um mesmo continente. Existem interesses e perspectivas diferentes de vida. Vemos que a saída da pátria por vários irmãos impede que os porões da consciência se iluminem. É uma realidade, é o que nós vimos. Porque a pátria traz aqueles momentos que nós precisamos vivenciar para a nossa evolução espiritual e compreendermos essa situação que nós estamos enfrentando, de gestores públicos, pode-se dizer em todo o país, né? Corruptos, sem vergonha, safados, que só pensam neles, estão cuidando do ego, não é? Eles não se importam se você está passando fome, é um problema teu. Eu vou tirar e vou botar no meu bolso. A gente tem que saber entender isso. São espíritos que carecem das nossas orações, já que não podemos agir de outra maneira. Não podemos agir como Jesus agia. Ainda não temos esse conhecimento, tampouco esse poder. Como nos fala o Evangelho, como nos fala. Mas nós podemos orar e não emanar cargas negativas, como têm sido feitas por aí. Não emanar pensamentos destruidores. Não é esse o papel do irmão, daquele que ainda está no estado de inferioridade tal, que parte para coisas desonestas. Não é para mim, para você, para todos nós, um aprendizado. Como reagir diante disto? Porque o problema maior não é a ação que você recebe, é como você reage diante dessa ação. A tua reação diante dessa ação vai mostrar o quanto você já compreende da vida, da vivência, da existência, o quanto você já se elevou espiritualmente. É por aí o caminho. Se nós recebemos a ação e vamos receber com a mesma, vamos reagir com a mesma qualidade, nós estamos completamente errados. Nós estamos recebendo ações diversas. A gente vê todo dia na televisão, não é? Eu fico vendo aquilo na televisão e digo, meu Deus, o que eu posso fazer por esse infeliz? Eu sei o que eu vou fazer, eu vou orar por ele. Vou orar por ele, tem que orar por ele, sabe? Porque é um irmão nosso, que ou não, o assassino, o matador, é teu irmão.
e há com ele e ele contigo. Não adianta fugir disto. Ele vai se elevar um dia. Você já está hoje no outro patamar, ele também vai chegar a esse patamar. E quiçá você já foi pior que ele. Embora ele seja um assassino, ele tem a semente, né? Tem a Deus, a sementinha de vida dentro dele. Está tudo na consciência de todos nós. É o despertar que tem que acontecer. Quem sabe você já foi um assassino, uma prostituta, uma sem vergonha da vida. E aí? Ladrão, furtou, roubou, matou. Todos nós que aqui estamos já passamos por situações inferiores da pior qualidade. Essa é a realidade. Tanto é que Chico falava que nós viemos para a Terra exilados de outro mundo. E se viemos exilados de outro mundo é porque estávamos em um mundo melhor. O aprendizado nos chamou. Então, nesse momento, graças a Deus por estarmos no Brasil, vivendo tudo isso que aqui está. Essa diversificação enorme para nós aprendermos. Vamos em frente aqui. Muitos voltam para os lugares que sua memória sinaliza. Observaram? Muitos voltam para os lugares que sua memória sinaliza. Este, de repente, não, mas eu quero viver na França, não, eu vou lá para os Estados Unidos. De repente ele está, né? A memória dele está lá, ele busca na sua memória, não tem como, é a vontade dele. Esses espíritos vivem de suas emoções sem compreender a finalidade maior dos laços que unem a família numa só ambientação reencarnatória, vivendo de ilusões e emoções. Realizam outras buscas que vão lhe propiciar aparentemente uma vida melhor, em que as lutas perdem a força educativa e transformadora. Esse é o grande problema. Aí a pessoa está vivendo mais nesse outro campo de ilusões e emoções, mas perdeu a força educativa transformadora que teria que reencarnou para realizar, que estava no seu planejamento reencarnatório, seja ele feito com os amigos espirituais ou numa reencarnação no planejamento padrão, pela falta de evolução para participar do próprio planejamento. Perde. E aí? E na volta? E na volta? Quer dizer, estão simplesmente centrados no presente, na materialidade. Centrado no presente, na materialidade. Como coisa que a vida, para ele, é aquilo ali, acabou. Aí ele goza do prazer. Está aqui, né? Ele vai ficar cheio de ilusões, de emoções. Que emoção gostosa. Ele vai ver o gostoso depois, o veneno e tudo mais. É sério. Olha, se nós pudéssemos, se todos pudessem imaginar a seriedade do que é estar reencarnado e com maus procedimentos, olha, sinceramente, todo mundo mudava de uma hora para outra. Porque quando parte daqui, a coisa fica muito séria. A coisa fica muito séria. Muito sério. E eu vejo na televisão todo dia, quando está lá, morre alguém, descanse em paz. Eu falo para o meu filho, morreu comigo, vou descansar sim, tá bom que ele vai descansar. Será que vai descansar em paz? O cara morreu assassinado, vai descansar. Vai sim, ele vai descansar. Vai, descanse em paz. Mas é constante, você vê como grande parte ainda da humanidade, dos espíritos encarnados, pensam dessa forma, não é? Morreu, descansou, morreu, vai ficar em paz, morreu, vai ficar junto de Deus. Nossa, está longe de Deus, está longe. Deus está dentro dele mesmo, é só ele querer ver. Só que ele não percebeu. Quer dizer, é um problema sério. O desencarne de determinados espíritos que estão reencarnados entre nós, certo? Eles vão ser colhidos
eles vão ser colhidos, quando desencarnarem, pela espiritualidade inferior. E vão ser escravos deles, porque estão sendo comandados por eles. Muitos com chip inseridos no perispírito, outros com ovoides inseridos no perispírito e centrados na central deles lá. Eles estão sob o comando desses espíritos. Muitos deles estão assim, assassinos, esses corruptos, esses políticos sem vergonhas, esses espíritos vão ter problemas seríssimos quando desencarnarem. Como muitos, como aquela história que eu já contei aqui, não é? Narrada pelo nosso querido Raul Teixeira, não é? Quem é a mulher que está colhendo lixo para comer? Quem é essa mulher? Pois é, essa é aquele espírito que era político, e quando o político era, né, cuidou dele, do bolso dele, e não ligava para o povo. Hoje está aí reencarnado, comendo. E ela estava lá, aquele espírito estava lá naquele corpo feminino, mexendo na lata do lixo, mas no fundinho dela, no íntimo maior, ela sabia porque estava ali. Tanto é que o orgulho funcionava, que o guia espiritual, o Camilo, falou para Raul, para que ele queria dar comida melhor para aquela mulher que estava ali. E o Espírito disse para ele, não adianta, ela não vai receber. Quer dizer, o orgulho não deixaria, veja como ainda estava aquele Espírito ali. E eles, por atração da própria consciência e dos laços fluídicos que ele emanava, aquele espírito estava ali naquele corpo de mulher, comendo comida, na lata do lixo, num grande restaurante, na mesma rua, na mesma avenida que tinha o seu nome na reencarnação passada. Olha que coisa interessante. Avenida Maria das Dores, João de Deus, João não sei das quantas, Antônio Fagundes, era o nome dele na reencarnação passada, e ele estava lá naquela rua, reencarnado naquele corpo de mulher, comendo comida lá no lixo. Olha como funciona. Como funciona, não é? Os processos reencarnatórios e os processos que nós mesmos procuramos. A coisa é muito séria. Então não pensem esses que vão desencarnar aí, que estão vivendo essa vida maravilhosa, né, de iate, de coisa que a gente vê na televisão, né? Ele vai ver o iate que ele vai pegar lá. Vai ser um iate daqueles que ele vai dar tanta trombada que ele vai acabar despertando. Não tem como. Não é? Esse processo é muito fácil de ser visto. O que eu estou falando não basta. É só nós procurarmos as obras. Obras de Emmanuel, inclusive. Não é? Você vai ver. Pessoal que estava vivendo no mundo, como nós estamos vivendo hoje, na véspera de passar ao mundo pleno, em regeneração plena, e que reencarnaram no planeta Terra em estado primitivo. O povo que vivia, não é, no sistema capela. Está lá nos livros, está nos livros. Edgar Armon, o livro do Emmanuel, não é o Consolador, é o outro, Caminho da Luz. Está lá, Emmanuel fala sobre isso. Quer dizer, aqueles faraós que vieram para cá, quem eram eles? Eram todos maus? Não, não eram todos maus. Vieram os bons também, que era para ajudar os maus. Tanto é que, se você vê a imagem de um deles e vê a imagem de Juscelino Kubitschek, você vai ver Tutankhamon. A coisa é muito séria, né? A coisa é muito séria. Olha a energia desse espírito. Quer dizer, ele veio e realizou algumas coisas como Tutankhamon. E depois veio para mudar, levar a capital do Brasil para Brasília. Só mato. Precisa ter muita coragem para fazer uma realização dessa. Precisa ser um espírito realmente de vontade, de coragem, de luta. Akhenaton, né? Akhenaton, né? Ele adorava o sol.
É, Akenaton, é isso mesmo, perfeito. Eu confundi. Mas Brasília é o faraó. Brasília é totalmente egípcia. A formação, tudo. Isso, perfeito. Tem um irmão nosso, lá ele mora em Brasília mesmo, se não me falha a memória, mais uma vez, né? Que ele procurou fundamentos total desse. Então ele fez uma descrição maravilhosa desse espírito, né? que hospedou no corpo, na personalidade de Juscelino Kubitschek. Né? Ele fez, mas ele escreveu muito a respeito, ele procurou, pesquisou, fez inúmeros comentários a esse respeito. Eu esqueci o nome dele, mas isso tem na internet, eu também não me lembro como agora. Mas vamos em frente. Então, aí está a nossa ambientação reencarnatória e como precisamos reagir. Vamos em frente. Consciência. Pensamento íntimo de avaliação. A consciência é um pensamento íntimo de avaliação. Como anda a tua consciência? Tranquilo. Então, quando você vai fazer uma avaliação, como você falou, você perdoa. Sim. Porque a tua consciência está trabalhando num ponto bom. Segundo o teu nível espiritual. Segundo o nosso nível espiritual. Então, a tua consciência, esse teu pensamento íntimo de avaliação, ele está trabalhando num ponto bom, num ponto que te ajuda espiritualmente, que você já conseguiu. Isso é importante. Estou também com muita esperança, né? Melhora para o nosso mundo, para o nosso estado, para o nosso país. Cada vez mais eu estou com essa esperança. Com certeza. Nós vamos alcançar essa com certeza alcançaremos. Pergunta 835 do Livro dos Espíritos. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Sim. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. É um pensamento íntimo que pertence ao homem. Esse pensamento íntimo é que vai trabalhar nas avaliações que você faz. Eu vou desejar mal para a Valéria ou não desejo mal para a Valéria? Tu está com vontade de rir. Aí você vai pensar, eu desejo mal para a Valéria. Esse pensamento íntimo é que vai te dar a coordenada. Se você não estiver no nível de pensamento, no nível evolutivo de compreensão, de entendimento, aí você parte, não, vou fazer isso assim, que é para ferrá-la, como se diz no ditado popular aí. Mas se você está no nível legal, não. Eu vou ajudar a Valéria, vou perdoá-la. Sim. É por aí. Às Então, vezes a gente até recebe algumas tentações, que nem eu já recebi uma vez um sonho para mim prejudicar uma pessoa. Sim, isso acontece. Mas quando eu acordei, eu falei, Pois é. não, isso não está certo. Tá vendo? Sabe por quê? O que isso aconteceu? Porque você foi dormir, você estava pensando coisa que não prestava, hein? Eu não sei mais o que eu pensando. Isso tem muitos anos já que aconteceu. Às vezes a gente recebe alguma coisa e fica incomodado. Mas aí quando você acordou, você despertou e disse, espera aí, não, isso não é. Não, vou fazer isso. não posso fazer isso, não quero fazer não. Tá certo. E aí eu fiz. Então veja a importância que tem essa consciência, não é? Esse pensamento íntimo do nosso processo evolutivo. Quanto mais o nosso processo evolutivo vier a acontecer, melhor será a nossa consciência. Esse pensamento íntimo de avaliação de tudo será sempre muito melhor. Isso é importante demais.
Olha só o que eu pensei agora. Às vezes a pessoa para fazer a escolha de não fazer o mal. Você já pensou no que você pensou? Peraí, eu vou organizar a cabeça, minha cabeça é lenta. Aí me veio assim na ideia, às vezes a pessoa pensou em fazer o mal, mas como ele já tem conhecimento, ele vai fazer, talvez não seja nem por amor, mas por dever. Porque ele sabe que aquilo vai ter uma consequência, então vai fazer isso. Pois é. Quando é contra mim, eu Mas esse por dever, com o tempo, vai se tornar amor. O dever é o primeiro momento da razão, que a razão mostra, não, olha, isso você tem que fazer. Ele vai e faz. E depois vai se tornar o amor. Com o tempo ele vai compreender que aquele é o melhor momento, aquele é o melhor caminho, aquele é a melhor ação, e aí com o tempo vai se tornar amor. Por isso que nós estamos muito longe do amor ainda, né? Tudo é aprendizado para chegarmos lá. Tudo é aprendizado para chegarmos lá. E Deus nos dá e nos oferece esse caminho através da ambientação reencarnatória. Aí está. É só interligar tudo. Porque a gente tem que aprender a agir e não a reagir. Pois é. Para você agir, você tem que pensar como é que qual é a sua atitude que você vai tomar. Por que na ambientação reencarnatória está lá a convivência? É justamente para você começar a construir ali o amor. O amor é o ponto máximo de tudo. O amor é o ponto máximo de tudo. Tudo que você fizer de melhor te leva a amar um pouco mais. Agora, para conseguir aquele amor que Jesus, aí nós vamos demorar. Por isso é que no próprio Evangelho fala da ação para os criminosos, como nós vimos aqui e lemos, não é? Que nós não poderíamos agir, não podemos agir como Jesus, mas podemos pelo menos orar. Quando nos fala o Evangelho, a gente não tem a mínima condição. Até porque a gente não tem as mesmas energias que Jesus para chegar para um criminoso, não é? E como ele foi colocado na cruz do lado de um ladrão, um cara que roubou, mas ele compreendeu por que o cara roubou. Né? Ele tinha roubado para alimentar a família. Né? Olha só, e o povo não quis saber, não, ele roubou. Tem esse discernimento é que falta ainda em muitos de nós. Por que compreender, não é? Aquele que cometeu o erro? Por que compreender? Porque ele é teu irmão, porque ele ainda não tem o mesmo entendimento que você. Pensa em você mesmo, será que você não passou por aquilo? É isso aí. Eu acho que tem muitas pessoas, né, que seguem muito o Velho Testamento, está muito ligado a Moisés. Fulano fez, tem que pagar. Eu canso. Aí o que falta? O que falta? É aquilo que eu falo que as pessoas reclamam comigo. Atualização. Você tem que se atualizar. Você tem que viver hoje. A ciência na época de Moisés era a mesma de hoje. Não tem nem condição, né? Lá eles não batiam prego nem com a pedra ainda, né? Era com a mão mesmo, né? Machucava a mão toda. Muito bem, então nós vamos parar neste quadro, certo? Por causa da hora, chegamos na hora. E no próximo encontro, nós retornaremos a esse quadro como lembrança e daremos continuidade ao nosso trabalho, ao nosso estudo, ao nosso aprendizado. A Ingrid não falou nada hoje, na próxima vamos cobrar dela. A Rose também ficou calada lá. A Denise falou alguma coisa? Não, também não falou. Eu esqueci o nome dela. Karine. A Karine também não falou nada. A Graça falou, você falou. O Cleiton não disse nada, o Cid também falou, o Márcio também. Está tudo anotado. Olha a convivência. Temos que falar. Tem muita coisa que me vem à ideia. Eu vou absorvendo tudo. Mas aí você falou alguma coisa e fala pra gente. Mas é tudo muito rápido, é tudo muito assim real. Eu sei. Tudo muito verdadeiro, tudo muito real, tudo muito vivido. Que não convém falar, é as experiências que a gente vai vivendo
e é o que vai sendo colocado e a gente vai comprovando a realidade. Ah, sim, entendo. Você Entendeu? vai perfeitamente. Então a gente só vai. Você vai fazendo, vai fazendo a avaliação própria. Entendi. Quando você falou da questão do desencarne, que fulano vai e descansa, na minha cabeça veio A assim. questão de quê? Não entendi. Quem desencarna vai descansar. Desencarne? Na minha Aí você cabeça pensou no veio teu assim. desencarne? Aí eu pensei no meu. Eu hoje estou dormindo, meu olho bateu, eu disse, levanta a corda, acabou a moleza, vamos embora. Vamos embora, vamos trabalhar, chega de moleza. O pior não é isso. É que muitos que estão aqui, realmente, quando passar, vão dizer para ele, ó, acabou a tua brincadeira, agora vamos embora, vamos trabalhar. Vai acontecer isso mesmo. Vai acontecer. E quando pegar o trabalho... Sai de baixo. Mas vai virar assim, ó, não vai ter descanso. Vai ser problema. Vai ser problema. Ah, é porque essa questão realmente é bastante interessante, porque se esse povo, né, que pensa de forma distorcida pudesse ver, pudesse imaginar o que acontece nas cidades da espiritualidade, né, eles iriam de repente agiriam de outra maneira, porque a coisa é muito séria. A coisa é muito séria, certo? A dor lá é pior do que a dor aqui. A dor lá é consciencial, dói fundo, machuca demais. Você já imaginou a Valéria se tornar um ovoide? Vamos combinar, vamos fazer combinar. Imagina isto. Tem muitos espíritos que vão desencarnar e vão acabar se tornando ovoide, pelos espíritos da inferioridade que trabalham lá. E aquele ovoide vai servir para eles fazerem outras trapalhadas, como injetarem de repente o ovoide na graça, o espírito da graça, o perispírito da graça. Mas ela vai estar com Isso é uma colocação. E aí, aquele ovoide vai servir para atormentar o outro e de repente está reencarnado. Olha só. Isso a literatura nos mostra. Né? O caso de um sujeito que era diretor, já falei aqui, de uma casa espírita, e ele tinha 5 ovoides inseridos neles, por um deslize que ele teve. Ele se enamorou de uma médium da casa e passou a ter relação com essa médium da casa. E aí a espiritualidade inferior tomou conta. 5, um na parte genésica, outro na cabeça, pelo corpo, tinham 5 ovoides. E Bezerra que o atendeu na casa espírita. Bezerra que o atendeu. E não podia, de uma só vez, extrair todos os ovoides que ali estavam, porque iria criar um problema psicológico muito grande. Teve que forem várias reuniões até remover todos aqueles ovoides que estavam injetados no perispírito, que eles injetam. Pegam o perispírito, quando no estado de emancipação, levam para o laboratório deles e injetam para humanos. A coisa é muito séria. As pessoas não sabem disso, precisam saber. Pior que o ovoide frito. Oi? Pior que o ovoide, só um ovoide frito. Ovoide frito. Ah, o ovoide. Ele come frito, assado, cozido, tudo quanto é maneiro. Omelete do ovoide. Também é, esse estava com omelete. Ele estava para fazer. Imagina. A coisa é muito séria. Quem lê as obras vê. Não é? Quando Ranieri, vou falar agora do Ranieri, para você ver, quando Ranieri lançou o livro Agrônomo os Espíritos do Mar, todo mundo meteu o pau no Ranieri, porque Ranieri relata neste livro a colônia espiritual em fossas abissais, lá no fundo do mar, colônias espirituais vivendo lá, de espíritos escravizados por outros inteligentes, que são escravos da própria consciência. Aí, ó, Ranieri, vamos falar do Ranieri. Abismo, né? Hã? Abismo.
Abismo. Abismo. Abismo então foi. Abismo. Né? Como é que fala? Esqueci agora. Às vezes minha memória falha. Né? A segunda morte também de Ranieri. É impressionante. Por que não falam tanto do João do Ramatístico, do Francisco de Assis, João Nunes Maia. João Nunes Maia. Tá, e o João Nunes Maia tem livros excelentes. Né? Como, por exemplo, por que falam tanto e as casas espíritas não querem que a gente fale em Pietro Baldi? Eles não sabem quem é Pietro Baldi. Pietro Baldi viveu com João Evangelista. Pietro Baldi foi o braço direito de Francisco de Assis, o Frei Leão. E está lá. E aí, interessante, muito interessante, e eu gostei demais, porque eu andei colocando no meu Face umas frases de Pietro Baldi, e elas foram bem vistas mais do que outras. Eu digo, tem gente que está ligada. Mas vou ter que terminar. Não posso mais falar. Vou terminar. Senão eu fico falando toda a vida. Vamos lá. Bom, no próximo encontro nós partiremos desse slide que aqui está. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer aos amigos espirituais que nos ajudaram no entendimento, na compreensão dos assuntos que ventilamos hoje. Vamos dizer assim. Jesus amigo, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo amparo e pela ajuda que tivemos no desenvolvimento dos assuntos que aqui foram ventilados. Muito obrigado, Jesus. Aos amigos espirituais que nos ajudaram, a esses queridos irmãos da Falange de Eurípides Passanufo, muito obrigado, queridos irmãos. Merecemos e merecemos, não sabemos, queremos que sempre nos chegue essa ajuda, a modo de podermos fazer o melhor. Muito obrigado, queridos irmãos, muito obrigado. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem.